Shabbat Shalom, queridos irmãos. Aqui é o irmão Mike. Estou fazendo mais um vídeo aqui para o canal Estuda a Escritura no YouTube. Então, irmãos, hoje eu fiz um estudo sobre as 70 semanas, né? Um tema muito bom e que há diversas interpretações aí teológicas, que algumas afirmam que as 70 semanas já foram cumpridas, outras dizem que a 70 semanas será cumprida para o futuro, ou seja, a última semana será cumprida para o futuro. Como eu disse, alguns dizem que a 70 semanas já foi cumprida ali no primeiro século, né? Essa é a visão dos preteristas parciais, tanto os completos como os parciais. E também pegando ali também os historicistas, né? Esses também dizem que a 70 semanas já foi cumprida ali no primeiro século, ou no período ali da pregação do evangelho, né? Já, porém, tem a interpretação futurista, que diz ali que a predominante, né, no nosso país, que é a interpretação dispensacionalista, que afirma que a última semana foi jogada para o futuro, ou seja, há um período de ato entre a 69 e a 70ª semana de Daniel. Então, neste estudo, meus queridos irmãos, eu quero abordar uma linha de interpretação que eu vejo mais coerente com as escrituras, que é a linha de interpretação amilenista. É uma visão que ela mescla tanto elementos históricos com simbolismo, né? E para mim, ao meu ver, é a visão mais coerente com as escrituras, porque ela diz que as 70 semanas ela foi cumprir uma metade dela ali nos primeiros séculos. Foi cumprida ali no primeiro século. E porém falta uma metade a ser cumprida ainda para o futuro, ou seja, é uma interpretação que mescla ali a historicidade das 70 semanas e também o simbolismo ali dos números. E, ao meu ver, é a interpretação mais coerente, né? E eu quero provar de fato aqui através desse estudo que essa interpretação é a mais fácil de entender sobre as 70 semanas. Como eu disse, as 70 semanas ela traz um sentido de que ela foi cumprida ali pelos primeiros séculos, né, no sentido não completo, mas é uma interpretação que diz que as 70 semanas foi cumprida ali numa forma parcial, ou seja, não total. E ela terá seu cumprimento total ali na grande tribulação, né, ali na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, meus irmãos, para este estudo sobre as 70 semanas. Vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Daniel 9, 24. Em Daniel capítulo 9, lemos sobre Daniel orando pelo seu povo, Israel. Naquele momento da história, os israelitas estavam no cativeiro da Babilônia. A sua cidade santa, Jerusalém, estava em ruínas. Daniel sabia que Deus libertaria o seu povo do cativeiro, pois isso havia sido prometido por meio dos profetas anteriores. Daniel 9, 2. Daniel, nas suas orações, confessou os pecados do povo e pediu misericórdia. Versos 3 a 19. Logo no momento, então, Deus envia o anjo Gabriel até Daniel. Gabriel disse a Daniel o que aconteceria no futuro com o seu povo. Todos os cristãos concordam que as 70 semanas é igual a 490 anos. Isto porque há 7 dias em uma semana. Sabemos que 70 vezes 7 é igual a 490 anos. O estudo da linguagem profética das 70 semanas nos leva a entender que este número 490 representa anos. Vejamos Gênesis 29 a 27, Levítico 25, 8, Números 14, 34, Ezequiel 4, 4, 6. Na verdade, se aplicarmos este período de tempo aos fatos históricos atuais, este tempo nos revela algumas predições notáveis. Obviamente, vindo do próprio Deus. Isso chama nossa atenção. Se notarmos, o anjo Gabriel divide os 490 anos
em 3 períodos de tempo. Primeiro, ele fala sobre as 70 semanas, que é 7 vezes 7, 49 anos. Segundo, ele segue com as 62 semanas, que 62 vezes 7 dá 434 anos. Terceiro, finalmente ele fala sobre a última semana, 7 anos, totalizando os 3 períodos de tempos, somando um só período de tempo, 490 anos. Mais adiante, irei comentar e dar a interpretação mais coerente, a qual vejo que está de acordo com as escrituras. Sobre as primeiras 69 semanas. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui o anjo Gabriel nos informa o tempo para a vinda do Messias. Lembrando que o anjo Gabriel disse sobre a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, que haveria 7 semanas e 62 semanas. Isso totaliza 69 semanas, ou seja, 483 anos. Ou seja, 69 semanas dá o total de 483 anos. Não vou me ater muito sobre a qual foi o decreto que foi estabelecido para a saída da ordem, mas provavelmente o decreto de 457 de Artaxerxes, o rei da Pérsia. É o decreto mais provável sobre a saída da ordem, Esdras 7, 12 a 26. Então, se levarmos o ano 483 com o decreto de Artaxerxes, que é 457, chegaremos ao ano 27 depois de Cristo. Os historiadores nos dizem que o nascimento de Jesus, Yeshua, foi por volta do ano 4 a.C., que é mais provável que ele tinha 30 anos no ano 27 depois de Cristo, quando começou o seu ministério terreno. Esse também foi o ano em que Jesus, Yeshua, foi batizado. Vejamos Mateus 3, 17. Depois das 62 semanas, será morto o Messias, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o templo, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerras e desolações são determinadas. Daniel 9, 26. A vinda e a morte do Messias. A vinda do Messias é, portanto, esperada em 69 semanas, ou seja, 7 semanas mais 62 semanas, isto é, 483 anos. Como vemos que nessa passagem, acima, nos afirma que o Messias foi cortado, morto. Em seguida, o anjo Gabriel nos revela que o povo de um príncipe viria e destruiria a cidade e o templo. Observe como a terminologia do anjo Gabriel é semelhante à terminologia que Jesus, Yeshua, usou em Mateus 24 e em Lucas 21. E isso é provável que Jerusalém e o templo foram destruídos por volta do ano 70. Já o texto da profecia prediz a vinda do Messias, é portanto esperado em 69 semanas, isto é, 483 anos. Partindo do decreto de 457 a.C., portanto, isso dá início à 70ª semana, que seria então no ano 27 depois de Cristo, sendo revelado um indivíduo denominado Messias, que marcaria esse ano. E é provavelmente o ano que Jesus, Yeshua, se batiza. Lucas 3, 21 a 22. E quando Jesus, Yeshua, inaugurou seu ministério terreno como Messias, ao ler publicamente o livro do profeta Isaías, a descrição de sua própria obra nos termos do jubileu. Lucas 4, 18 a 19. Ao mencionar o ano do jubileu, Jesus e Yeshua se situa diretamente na perspectiva da profecia das 70 semanas, que descreve o próprio evento também nos termos do jubileu. Lucas 4, 21. O texto da profecia também chega a predizer a morte do Messias, Daniel 9, 26 a 27. Depois das 62 semanas, o Messias será cortado. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. O tamanho da violência implica na morte do Messias.
é apresentada pelo verbo hebraico karat, que significa morto, aniquilar, eliminar, acabar, exterminar, excluído, arrancado e expulso. É interessante notar que o verbo, nessa forma, normalmente designa nas partes legais da Torá, lei. Uma pessoa condenada à morte. O verbo karat está em um tempo que implica uma ação brutal, definitiva, tempo imperfeito do hebraico. As escrituras descrevem a morte do Messias no termos levítico. O verbo karat pertence ao contexto da aliança, possibilitada pelos sacrifícios. Note que o verbo karat em hebraico sempre acompanha a palavra hebraica berit, aliança. Exemplo, Gênesis 15, 18, Jeremias 31 a 31, Jeremias 34, 13, porque em hebraico a aliança é cortada, karat. A palavra hebraica, karat, é rica em conotações de aliança e do sacrifício do cordeiro, Gênesis 15, 10 e Jeremias 34, 18. Então a morte do Messias, em termos evocativos da aliança, manifestada pela morte do cordeiro no sistema levítico. A profecia, dessa forma, identifica o Messias como o sacrifício da aliança. Agora a gente vai entrar aqui na queda de Jerusalém, ali por volta do ano 70. A queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A profecia de Daniel focaliza o destino de Jerusalém e do templo. E o povo de um príncipe destruirá a cidade e o templo. E seu fim será em uma inundação. Até o fim haverá guerras e desolações são determinadas. E sobre a asa da abominação virá o assolador. Até que a destruição que está decretada se derrame sobre o assolador. Daniel 9, 26 a 27. A profecia é suficientemente clara. Ela se refere à queda de Jerusalém e à destruição do templo por volta do ano 70 depois de Cristo, pelas legiões acopladas ao exército romano através de Tito. A última semana das 70 semanas. Agora irei entrar sobre a última semana de Daniel, conhecido como a 70ª semana de Daniel. Hoje em nosso país, a linha escatológica mais predominante é a linha dispensacionalista, uma linha escatológica que interpreta as profecias de um modo literal. Também vê a última semana de Daniel sendo futura, sendo que quem faz aliança com muitos é o anticristo, sendo 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de engano, ou seja, um período de 7 anos. Porém, irei mostrar as dificuldades dessa linha escatológica. Os dispensacionalistas dizem que há uma grande lacuna entre as 69 semanas e a 70ª semana, ou seja, uma baita, uma lacuna de 2.000 anos, né, irmãos? Olha só. Então, se a gente analisar aqui, entre o período da 69 até a 70ª semana, passou ali 2.000 anos, né? É uma baita de uma lacuna, né, de 2.000 anos. Mas será que vemos esse espaço na profecia de 2.000 anos? Né? Fica uma pergunta. Vejamos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, passarão 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o Messias, e já não estará. E um povo de um príncipe que adivinha destruirá a cidade e o templo. Daniel 9, 25 a 26. Note que o texto, em algum momento, cita uma lacuna ou um espaço, ou até mesmo uma separação entre as 69 semanas e a 70ª semana. Lembrando que a profecia fala de um período de restauração de Jerusalém e o surgimento do Messias. Um período de 7 semanas, mais 62 semanas, totaliza 69 semanas, 483 anos. Veja logo em seguida o verso 26. Fala depois das 62 semanas.
Lembrando que já passaram 7 semanas, né? Então, lembra que já passou 7 semanas, mais 62, ou seja, totaliza 69. Então, não há um espaço de tempo entre a 69 para a 70ª semana. Porque já passou 7 semanas mais 62, ou seja, dá 69. E ainda o texto fala assim, depois das 62, ou seja, como já passou 7 semanas mais 62, dá 69. Ou seja, quando fala depois das 62, ele quer dizer 69. Ou seja, depois das 69 semanas, né, já dá adentra, né, já adentra na 70ª semana. Né? Então, é isso que a profecia está querendo dizer. Né? Diferente da linha de interpretação dispensacionalista. Ela diz que há um espaço de tempo, 2000 anos, entre a 69 e a 70ª semana. Mas como a gente analisar, o texto diz bem claro, o texto é bem claro. Ele fala que, como já passou 7 semanas, com mais 62, dá 69. E quando o texto fala assim, depois, quando fala depois, já é na 70ª semana. Porque como já passou 7, mais 62 dá 69. Ou seja, passou as 69 e já adentrou na 70ª semana. Né? Talvez é só ler o texto, irmãos. Fica muito claro. Né? Totalizando 62 semanas, dando a entender que o verbo depois nos leva ao entendimento que o Messias morre já no começo da 70ª semana. E não durante as 62 semanas. Outro problema que tenho com essa linha, né, a linha de interpretação dispensacionalista, é que ela faria uma coisa que é impossível na Bíblia. Saber o exato momento da vinda do Messias. Mateus 24, 36. Aí alguns vão assim, mas como assim, irmão Mike? Simples. Ora, se são 7 anos, assim que o anticristo colocar os seus pés aqui na terra, podemos saber o dia exato da vinda de Cristo, né? Porque olha só, meus queridos irmãos, o dispensacionalista, ele fala assim, ele diz que a última semana é uma semana futura, ou seja, eles falam o seguinte, os dispensacionalistas, eles falam assim, não, são 7 anos, é um período de 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de engano, né, ali quando o anticristo vai se manifestar. Se nós pegar este período de 7 anos, quando a gente saber quando o anticristo colocar os seus pés aqui na terra, a gente pode contar este período de 7 anos e no final desses 7 anos a gente pode bater a data exata da vinda do Senhor Jesus Cristo. E isso vai contra o que diz em Mateus 24, 36, né? Que nem os anjos, né? E nem o próprio Filho sabe a vinda dele. Somente o próprio Deus, né? O próprio Jeová sabe. Então, é outra dificuldade que eu vejo nessa linha de interpretação, né? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Daniel 9, 27. Os dispensacionalistas afirmam que ele é o anticristo, que fará uma aliança de 7 anos com o povo judeu. Em primeiro lugar, a profecia não fala de uma aliança de 7 anos que o anticristo fará com os judeus. Em segundo lugar, a profecia está totalmente centrada na vinda e no ministério do Messias. Então, quem é o ele que firma aliança? É o anticristo ou o Messias? Para isso, temos que analisar a palavra hebraica para aliança. Aliança em hebraico é berit. Seus significados: aliança, pacto, tratado, trato, compromisso, acordo e conceito. Vejamos na Torá, na lei, por exemplo, que pode ser um pacto entre os seres humanos, Gênesis 14, 13, Gênesis 21 a 27 a 32, Gênesis 31 a 44, uma aliança de amizade, 1 Samuel 18, 3, uma aliança de casamento entre duas pessoas, Provérbios 2, 17. A palavra hebraica, berit, é frequentemente precedida do verbo hebraico karat, para estabelecimento de uma aliança. Essa palavra é usada para demonstrar uma aliança verdadeira entre Deus e seu povo. Vejamos Salmos 25, 14. As feitas por Deus e seu povo definiram a base do caráter de Deus, de Jeová, mostrando uma aliança verdadeira. Além do verbo hebraico, karat, é acompanhado com outro verbo hebraico, kum, que é empregado com a palavra hebraica brit, para significar
o estabelecimento de uma aliança fortalecida. Gênesis 6, 18, Gênesis 9, 9, Êxodo 6, 4. Então aqui já vimos que em Daniel 9, 27, a palavra hebraica para aliança se refere a uma aliança renovada e verdadeira. Diferente dos dispensacionalistas, que afirmam com toda certeza que essa aliança é uma aliança falsa. Ou seja, que se refere a uma aliança falsa que o anticristo irá fazer com o povo judeu. Porém, como já foi analisado, a palavra hebraica para aliança acima conota uma aliança fortalecida, verdadeira, e não uma falsa aliança. Então já vimos que o termo hebraico para aliança é brit. Derrubou por terra essa ideia dos dispensacionalistas sobre uma falsa aliança do anticristo. Se realmente Daniel 9:27 se tratasse de uma aliança falsa, teria que ser empregado o verbo hebraico rabar, né? Que tem significados como juntar, encantamentos, encantador, compactuar ou associar. E de fato, este verbo hebraico rabar aparece em Daniel 11:23, onde o verbo aparece como aliança de encantamento, ou seja, de engano. Note que a passagem usa a palavra confirmará ou firmará em hebraico, gabar, que significa tornar forte, ser forte, confirmar, dar força, ou seja, o verbo hebraico gabar denota força por causa da sua raiz hebraica. O encontro com o Messias não pretendia tirar o novo converso de Israel, mas ao contrário, reforçar suas raízes e sua aliança com o Deus de Israel. Além disso, essa aliança refere-se a um verbo hebraico rabim, muitos, né, que aparece ali em Daniel 9:27, muitos, que firmaram aliança com muitos. Aí os dispensacionalistas dizem que é somente com o povo de Israel, os judeus. Mas ali, se a gente analisar o verbo para muitos que aparece, ali no verso 27, tem um termo técnico que conota a ideia de universalidade. Aí a gente só analisar onde a palavra muitos aparece, principalmente em Isaías 53:12, Isaías 3:4, 2 Samuel 13:34, Isaías 2:4, Ezequiel 32:9, Miqueias 4:3, Zacarias 8:22. Ou seja, essa aliança não está somente ligada aos judeus, como querem os dispensacionalistas, mas a todos, judeus e gentios. Outra questão que ele firmará com muitos uma aliança por uma semana, e no meio da semana ele cessará o sacrifício e as ofertas de manjares. Se analisarmos de acordo com a Torá, a lei, em Êxodo 12 fala do primeiro mês do ano, conhecido como Abib, mês de março e abril. Fala da instituição do Pêssah, da Páscoa, que ao 10 do mês, os filhos de Israel teriam que escolher um cordeiro sem defeito e deveria guardar até o dia 14 deste mês. E ao pôr do sol da anoitecer, já no dia 15 de Abib, o cordeiro era sacrificado. Ou seja, o Messias é o cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1:29. Justamente ele morreu em uma quarta-feira, no dia 15 de Abib, pelo calendário lunar, morrendo juntamente na metade da semana, cessando o sacrifício de animais e ressuscitando no findar do Shabat, que é no sábado, cumprindo também a profecia que ele estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, Mateus 12:40. E não como diz a tradição, né? Tanto os católicos como os evangélicos, né, os protestantes, eles afirmam, né, porque não existe nenhuma base na escritura que comprova que Yeshua morreu ali na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Como é que cumpriu ali a profecia de Mateus 12:40? Que ele, mesmo o próprio Yeshua, ele afirma que ele passaria 3 dias e 3 noites. Se ele morreu realmente numa sexta-feira, ele teria que ter ressuscitado numa segunda-feira. Porque da sexta para a segunda, daria 3 dias e 3 noites. Ou seja, Yeshua não morre numa sexta-feira. Ele morre numa quarta-feira, de acordo com o calendário lunar, e não de acordo com o nosso calendário, né? Então ele ali morreu provavelmente ali numa quarta-feira, né? E no anoitecer já adentrando na quinta-feira, ou seja,
No dia 14 ele se prepara e no dia 15 ele é sacrificado, ou seja, ele é crucificado, né? E ele ressuscita no Shabat, no sábado, não no domingo. Ele ressuscita ali já no findar, né, do anoitecer ali do Shabat, de sábado. Então, ele não ressuscita no domingo, como quer a tradição tanto dos católicos como os protestantes. Então isso nos leva a entender que o ele de Daniel 9:27 de fato é o Messias e não o anticristo, pois o Messias morre na metade da semana, né, cessando o sacrifício e firmando uma aliança com muitos. Isaías 42:6, Isaías 53:11, Isaías 55:3, Jeremias 31:31 a 34, Mateus 26:28, Romanos 5:15 a 19, Romanos 15:8 a 9, Hebreus 9:15 a 28 e Hebreus 10:16 a 18 e Hebreus 13:20 a 21. Então, irmãos, este é o estudo sobre as 70 semanas, né? É um estudo que eu realizei. E é isso aí, meus queridos irmãos. Essa é a visão que eu vejo mais coerente, como eu falei, é a visão amilenista sobre as 70 semanas. Como eu falei, é uma interpretação que mescla aqui, como eu já demonstrei aqui no estudo, que mescla tanto a historicidade como o simbolismo, né? A gente não pode pegar a gente pode pegar qualquer decreto, né? Pode ser qualquer um dos decretos, pode ser de Artaxerxes, de Esdra, né? Outro decreto que eu não me lembro. Então, não podemos fixar um decreto, né? Eu vejo como simbólico, né? Pode ser qualquer decreto, né? Os números, né? Quando fala sobre as 70 semanas, 7 semanas, até porque no original hebraico não aparece 7 semanas, aparece 7 setes, né? 7 vezes 7, né? Ou seja, dá uma conotação de 7 semanas de fato, né? Então, é uma interpretação que eu vejo mais coerência com as escrituras, que ela afirma, né? Podemos pegar aqui, por exemplo, o livro de Apocalipse, né? Por exemplo, se você analisar Daniel 12, ali, no capítulo 12, né? Ali no final do contexto, ali diz que o Daniel pergunta a um anjo, né? Quando é que iria acontecer essas coisas. E o anjo levanta, fala para ele, né? Que isso aconteceria depois de um tempo, 2 tempos, metade de dia, um tempo. Então, Yeshua, ele cumpriu a primeira metade, né, das 70 semanas. E a última metade da semana, que falta ainda de 3 anos e meio, será cumprida ainda para o futuro, que é na grande tribulação. Ou seja, nós já estamos vivendo a primeira metade da 70ª semana, né, que é ali onde, através do Evangelho, o Evangelho está firmando alianças com pessoas. As pessoas estão adentrando no reino de Deus, né? Estão já adentrando no reino do Messias e estão sendo seladas pela aliança. Então, nós já estamos vivendo a primeira aliança, a primeira metade da 70ª semana. Que a última semana de 3 anos e meio será cumprida para o futuro, né? Não a semana como toda, né? Mas uma metade ainda está sendo cumprida. E a outra metade se cumprirá ali na grande tribulação. Por isso que o livro de Apocalipse, né, ele está relacionando a última metade da 70ª semana. Se você pegar o livro de Apocalipse, sempre está falando de 42 meses, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 3 dias e meio, está falando de 1260 dias. Ou seja, o livro de Apocalipse está revelando essa última metade da 70ª semana que ainda vai se cumprir, que é na grande tribulação. Nós hoje já estamos vivendo a primeira metade, né? E depois vem a segunda, que é na grande tribulação. Ou seja, a primeira metade foi cumprida ali na morte de Yeshua, de Jesus. E a gente já está vivendo ainda a primeira metade da 70ª semana, que é a aliança com muitos, que através do Evangelho todo mundo está adentrando nessa aliança. Então, irmãos, fica esse estudo aqui, né? E muito obrigado, fica na paz de nosso Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém.